Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Martins, eu sou consultor de empresas e, na verdade, eu trabalho mais com a parte de mentoria e eu estou montando esse site aqui, esse canal sem nenhum corte, sem nenhuma edição, sem nada, né? Provavelmente, para você que é meu cliente, né, de mentoria, eu orientei você para assistir esse assunto aqui, ou se não, você é uma pessoa que está aí é, navegando, né, pelo YouTube e provavelmente achou esse canal aqui. Para você entender, é um canal. Eu sou professor de graduação desde 2010. Em 2011, mais ou menos, 2012, eu comecei a trabalhar só a parte de pós-graduação. Já ministrei aulas em várias capitais: Manaus, Belém, é, Macapá, Rio Branco, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Natal, Salvador, Curitiba, e por aí vai. Em várias instituições também, né, onde eu ministrei essas aulas de administração. E a ideia aqui é eu ministrar essas aulas para vocês, focado na ideia da administração em si. E essa é a aula número um do capítulo número um, que eu intitulei de capítulo número um, que é o capítulo de planejamento estratégico, tá? Essa é a minha logomarca, eu sou Wagner Martins e vou falar para vocês nesse canal que eu chamei de 20 Ver. Bom, o 20 ver, a ideia do 20 ver, e essa é a introdução que eu estou fazendo nessa primeira aula para você entender melhor, assim, a gente vai falar 20 minutos especificamente. Eu vou ligar aqui meu celular, vou ligar o cronômetro dele, tocou 20 minutos, a gente para, tá? Esse assunto hoje a gente vai falar sobre missão, visão, valores e outras coisas bem mais interessantes, que agora essa questão de missão, visão, valores, cara, tá ficando assim tão em desuso, e não porque ela é ruim, tá? É porque o pessoal não entendeu. Então, a ideia aqui é a gente quando você terminar praticamente esses assuntos aqui, daqui provavelmente 20, 25 minutos, não sei, porque eu estou fazendo a introdução, você vai ver que é muito, muito importante, mas já tem uma coisa que já está sobrepondo isso. Então, a ideia é basicamente essa. Aqui, eu não vou pedir para você deixar seu like, para você se inscrever no canal, que provavelmente a maioria de quem vai assistir esse canal aqui são os meus clientes de mentoria, né? Que são orientados, ou então você que tem interesse para fazer. Se você não é meu cliente, eu vou te dar uma dica: o seguinte: eu tenho muita experiência nessa área da administração. Desde os 14 anos eu trabalho com empresas. Eu comecei na área de desenvolvimento de sistemas. Desde 82, na verdade, eu trabalho profissionalmente com empresas. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a ver essas aplicações, vamos dizer assim, na questão da administração de empresas. Sou formado em administração de empresas, tenho especializações, sou mestrando, e o básico aqui, essas coisas assim de carteirada de titularidade, até não é o foco nosso, não, tá? É uma introdução que eu vou fazer bem pequena, né, para a gente começar a trabalhar. Então, só começando a falar, geralmente vocês vão ver em todos os vídeos meus, porque eu apresento esse vídeo, esse slide, em quase todos os lugares, né? Cora Coralina é uma poetisa do estado de Goiás, que fala, que é uma frase que eu amo de paixão, que feliz que é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, meu objetivo aqui não é ganhar likes, não é ganhar inscrição no canal. Se você quiser inscrever, eu vou ficar muito feliz, né? Mas, assim, a ideia aqui eu já sou remunerado pelos meus clientes para fazer esse treinamento aqui. Então, já é um treinamento que eu me considero já remunerado, e por causa disso, a ideia aqui é tentar passar o máximo de conhecimento na prática possível para que as empresas das quais eu sou o mentor prosperem, ok? Vamos lá, esse slide está comigo, eu acho que desde
2010 que eu comecei, desde 2000 que eu comecei, né, na graduação, até 2010, acho que 2005 mais ou menos. E Michel Foucault, que é um filósofo que é contemporâneo da gente, faleceu tem pouco tempo, ele fala uma coisa linda que fala o seguinte, que a teoria que não se pratica é ficção ou fantasia. A prática que não se teoriza é absurdo. Ou seja, esse negócio de falar assim, ah, professor, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não existe isso. Tá? Se você tem essa mentalidade, eu vou te dizer uma coisa. Infelizmente, amigo, é que você não teve a capacidade de discernimento de adaptar a teoria na prática. Só isso. É só isso que eu tenho que dizer. Tá? Então, essa o paradigma que precisa quebrar aqui, tá? Porque que a prática que não se teoriza é um absurdo. Ou seja, geralmente a teoria é feita em cima de uma prática observada. Isso faz parte de um procedimento operacional padrão de quem vai fazer uma teoria. Então não tem essa. Lógico que você não pode pegar uma teoria que foi feita lá nos Estados Unidos pela Xerox, pela GM, e aí tentar implantar aqui na sua padaria, né, compadre? Aí não dá. Aí não dá. Você tem que ter bom senso, né? Você tem que ter bom senso. Por isso que grande parte do pessoal que forma em administração, e eu falo isso, e eu tenho certeza que muita gente vai te criticar, dos alunos e principalmente dos professores, né? Assim, dificilmente você vê um professor de administração bem realizado. Por quê? Porque ele pegou a teoria, ficou muito bom na teoria e não soube encaixar isso na vida real. A ideia que a gente precisa entender é o seguinte, aonde é que eu aplico isso, né? Eu venho na contramão, eu venho como analista de sistemas e depois de tentar aplicar várias coisas e várias delas não prestaram, não funcionaram. Ou não funcionaram porque não funciona mesmo, aí eu vou pedir a liberdade de me expressar, ou então é porque realmente, né, isso aí é muito de americano, né? Geralmente quem inventa as coisas, sabe, sem puxar a sardinha aqui para o nosso prato, geralmente são os brasileiros, e aí são os indianos, é um punhado de gente, e o americano tem essa sacada comercial, põe o nome, Customer Relationships Management, e aí vai lá, encapsula isso aí, e sai vendendo livros, e vender aqui pra gente. Igual Consumer, RP, Enterprise Resource Planning. Eu fui ver um curso, paguei caro para ver o que era um RP, na época estava começando, se não me engano, na época aí de, sei lá, eu acho que 92, não vou nem fazer força para tentar lembrar, mas quando o cara falou que tinha, que a novidade estava começando agora, eu levantei a mão e falei assim, pera um pouquinho, meu software já faz isso, já tem tempo, inclusive, que ele faz a integração todos esses vetores. Aí um cara lá de Pernambuco também falou, um outro também lá de Natal falou, 3 falaram no Rio Grande do Sul. Aí o cara falou assim, cara, assim, na verdade a exceção é muito bobo, sabe? Que isso aí é uma concepção que eu acho que nasceu até aqui no Brasil, mas vocês não têm a noção, o discernimento. Aí a gente põe um nome chique, Enterprise Resource Planning, e vem vender para vocês. E aí vocês compram livros e mais livros e mais livros. Enfim, a ideia aqui não é fazer crítica, é a gente ir direto ao nosso assunto, tá? Na teoria, a prática vai ser executada, ok? Então, vamos marcar aqui, por favor, que eu já vou marcar o meu reloginho aqui também. 20 minutinhos, ok? Começando de agora, valendo. Toda empresa faz praticamente duas coisas especificamente. Duas coisas. Vamos pensar aqui. Você deve pensar assim, a maioria das perguntas que eu faço, e quase grande parte das minhas aulas começa com esse slide aqui, e eu vou começar várias aulas com ele também, para vocês até introspectar isso. Muita gente fala assim, o foco da empresa é ter lucro. Não. Lucro é decorrência de uma boa administração. Amigo, se você está montando alguma coisa para ganhar dinheiro, esqueça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. A função básica da empresa, o que é? Poderia ser, vamos dizer assim, ter um RH, fazer esse detalhe. Na verdade, a missão básica da empresa, que são duas, qualquer coisa nasceu para vender e produzir.
Qualquer coisa, qualquer unidade de carbono foi feito para isso. Olha, o que, que uma bactéria faz? Ela vende, ela se vende aparência, né? E encanta lá uma célula e vai produzir ou reproduzir. Mas essa é a função que tem. Essas são as funções básicas que tem. Nessas funções básicas que você tem, imagina um carro de corrida. Cara, o carro de corrida, ele vende imagem, né? O carro tá lá, ele é todo rabiscado, ele é todo escrito. Cada letrinha daquela, né? No volante do cara, na luva, isso paga assim horrores, é o que patrocina eles. E ele precisa produzir vitória, ele precisa estar na corrida. Isso é uma produção que ele faz. Então, vamos imaginar uma igreja. Uma igreja vende. A igreja, ela vende casamento, ela vende... desculpa. A igreja, ela vende... ela vai produzir casamento, ela vai produzir... sei lá, vai produzir batizado, vai produzir... esse tipo de coisa. E está vendendo o quê? Está vendendo conforto, está vendendo acolhimento, está vendendo companhia, né? E por aí vai. Em cima desses detalhes, a gente começa a perceber o seguinte: olha, só vender e produzir, a gente não dá resultado. Você não garante um resultado de você vender ou produzir, certo? Por que você não garante esse resultado? Vou botar o cronômetrozinho meu aqui em cima para eu ir trabalhando aqui. Por que não dá resultado às vezes? Olha, você pode, assim, se a função de toda empresa é vender e produzir, por que tem empresa que quebra? Você deve conhecer muita empresa que vende bem, que produz bem, mas falta a administração dos recursos. Ou como diria o Betinho naquela época, né, famosa, que ele fez essa música, Betinho, meu amigo, ele falava que a administração dos recursos são os detalhes tão pequenos de nós dois. São os detalhes tão pequenos que faz esse tipo de coisa. Então, para você ter uma administração de recursos, para você dar sustentação a vender e produzir, você precisa necessariamente administrar esses recursos. E quais são esses recursos, então? O primeiro recurso que a gente é acostumado a falar, a gente pode chamar de recursos humanos, né? Aonde se você não tiver uma equipe boa, cara, você não vai vender bem, não vai produzir. Outro recurso que você tem interessante são recursos financeiros. Se você não souber controlar sua conta, tudo direitinho, você não vai saber, não vai vingar. Outros recursos são tecnológicos. Você tem um computador correto, a sua internet está correta, a sua empresa sabe disso. Recursos materiais, se você não tem caneta, não tem papel, se você não tem um material necessário, se você não tem folder para sua empresa, como é que você vai vender? Se você não vende, como é que você produz? Se você não produz, como é que você vende? Recursos patrimoniais. Imagina se você monta, sei lá, uma empresa aí de corretagem de imóvel, vai vender lote e você não tem um carro. Vai andar de ônibus, né? Pergunta assim, a pessoa fala assim, tem como você vir aqui? Você fala assim, qual que é o ônibus que passa aí na sua porta? Para, né, compadre? Então, olha, você vender, você produzir, atenção, quem é dono de empresa, que geralmente um vendedor que é o Master, o Blaster, o Mega Super, né? Ele acha, por ele ser o Mega Super de venda, ele resolve sair da empresa que ele trabalha e vai montar uma empresa dele porque ele vende bem. Cara, isso para mim, como mentoria, sabe, como consultor, isso para mim assim, é o maior filé que tem da vida, porque na verdade, quando você faz isso, você tem só venda, na maioria das vezes não tem produção, e aí você não tem nada dos seus recursos. O que faz uma empresa quebrar não é vender e produzir, porque vender e produzir faz parte inerente de um negócio. Se você tem um produto que você não tem, que você acha que não vai vender bem, ou que você acha que você não produza bem, você não vai nem começar. Certo? O que você tem que fazer então com isso aqui é o seguinte, olha, beleza, então qualquer um pode ter, um camelô na rua pode fazer isso. Eu vou montar minha banquinha aqui, vou vender óculos, meu óculos é legal, é óculos Ray-Ban, é óculos Prada e tudo mais. Eu estou vendendo e estou produzindo, certo? E aí eu estou ganhando dinheiro, e dane-se, eu estou ganhando grana com isso aqui. Então ótimo, vender e produzir tá legal, sabe assim, beleza. E seus recursos? E a hora que na sua banquinha lá de camelô, você vai ter que contratar alguém, vai chamar sua irmã?
Vai chamar seus parentes porque eles precisam de dinheiro? Rapaz, é uma regra de corpo de bombeiro. Salve-se você primeiro. Se você ficar rico, você pode ajudar sua irmã. Você monta uma outra lojinha para ela, monta uma lojinha de confecção, fazer um brownie, o que seja, tá? Não necessariamente, na maioria das vezes, parente não serve para trabalhar, porque ele tem um conceito diferente. Você paga menos para ele, entendeu? Ele acha que deveria ganhar mais, enfim, não é o nosso assunto de hoje. Parente, quando dá certo, ele é um avião, é o cara que vai te subir. Mas você tem aí 85% sendo bem otimista que vai dar certo. Não sei porque que eu toquei nesse assunto. Vamos lá. Bom, e aí a primeira pergunta que você provavelmente vai fazer para mim é o seguinte: mas vem cá, será que, e se eu tiver os recursos todos eles bem feitos, todos eles bem montados, será que vai acontecer o quê? Minha empresa vai melhorar? Vai dar certo? É muito bem provável. Se você tiver as pessoas certas, nos lugares certos, com os recursos tecnológicos, materiais, patrimoniais e humanos, a chance que você tem, financeiros, que eu estava esquecendo, a chance que você tem é dar muito certo. Mesmo que seu produto seja ruim. Mesmo que a sua venda seja ruim. Esse pessoal, todo esse bojo, esse arcabouço, todos esses detalhes tão pequenos de nós dois, sabe assim, vai dar garantia que isso vai dar certo, ok? Lembre-se, administração não visa lucro. Lucro é decorrência de uma boa administração. Amém? Beleza? Vamos lá. Isso aqui é um quadrinho que eu coloquei aqui para falar o seguinte: você tem que fazer isso tudo com amor, né? Se você não fizer isso com amor, se seus colaboradores não amam o que a sua empresa faz, esquece. Então, o que é missão? Vamos lá. Missão é uma declaração sobre o que a organização é, sobre sua razão de ser, seus clientes e seus serviços que presta. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque ninguém, né, merece. Opa, estou até enxergando agora. A missão define o que é a sinergia hoje, seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Para que serve? A missão cria um clima de comprometimento da equipe e dos colaboradores, e no caso dos gestores também, com o trabalho de organização que realiza. Vamos pensar aqui um pouquinho o seguinte. Imagina que a gente está no barzinho, certo? No boteco. E aí, agora eu começo a falar, isso aqui é o que está em sala de aula, eu vou começar a falar para você ter uma percepção diferente disso. Você senta lá, uma gatinha senta com você, sei lá, né, ou um gatinho, né? Depende da sua preferência. E aí você conversa, como é que é seu nome? Olha, eu sou o Wagner Martins, tudo jóia, e não sei o que, e conversa vai. Estatisticamente é marcado que 5 minutos, essa pessoa, desculpa, de 5 a 10 minutos, essa pessoa vai chegar para você e vai falar assim: o que você faz? Aí você fala: então, eu sou padeiro, eu sou motorista de aplicativo, eu sou açougueiro, eu sou empresário, eu sou professor. O que você faz? É o que o pessoal está perguntando assim. Olha só como é que todo mundo faz isso. Ele está perguntando para você o seguinte: qual é a sua missão? Você veio aqui nessa bagaça, aqui nessa terra aqui, fazer o quê? Qual que é a sua missão? A missão é uma declaração sobre o que você ou a sua organização é, sobre a razão de ser. O que você faz? Você veio aqui fazer o quê, compadre? E aí eu não quero que aquela viagem psicológica não, você entendeu? Assim, o que você faz agora? Eu sou vendedor, estou vendendo cachorro quente, beleza. Eu sou vendedor, é a sua missão. Aí a pessoa fala assim: deixa eu pegar eu sou bancário, tá? Eu sou caixa de banco.
Ah, beleza. A missão dele é ser bancário. A missão dele é ser caixa de banco. Então, você imagina, então ele trabalha no banco, e aí no banco ele acorda de manhã, senta lá atrás do caixa, recebe dinheiro, passa. Cara, eu sei o que você faz. Você é bancário. Bom, vamos lá. Agora pergunta para sua empresa. Qual que é a missão da sua empresa? Hum? Hum? E aí, cara, assim, pois é, e aí, por que que isso é importante? Porque é o seguinte, se o seu funcionário, chega e pergunta pro seu funcionário assim, o que que essa empresa aqui faz? Ou então pega alguém, sabe assim, de tipo cliente oculto e fala assim, o que que essa bagaça aqui faz? Ele, então, veja bem, é o sinal, né, para falar o seguinte, cara, eu não sei, mas vou tentar te dar a melhor resposta possível. Se ele não sabe qual é a missão da sua empresa, tá? É bem provável que ele está fazendo lá é bater ponto. Aí você vai perguntar, bom, se a missão da minha empresa ele não sabe, qual que é a sua missão aqui? O que que você faz aqui? Ele, inconscientemente ele vai falar, cara, eu chego aqui, tem que chegar aqui todo dia antes das 8, bater o ponto e esperar até 18 horas para bater o ponto. No meio disso tá valendo qualquer coisa. Tá valendo o WhatsApp, tá valendo o Instagram, tá valendo o que for. Minha missão é essa. A missão dele é bater ponto. E aí você chega lá e, puta merda, esse cara é um bosta, esse cara não faz nada aqui na empresa, esse cara fazer o quê? Fazer o quê? Você não falou o que tem para fazer. Então, olha, a missão não vem com aquele negócio assim, sabe assim, depois eu vou até passar aqui, assim, como escrever uma missão, como escrever uma visão, entendeu? Assim, bem legalzinho e tal, tecnicamente legal, pra você botar no site, entendeu? Mas é o seguinte, você precisa chegar para sentar com esse pessoal e falar assim, olha, eu vou falar, não fala de missão, tá? Fala assim, eu vou falar para vocês o que essa empresa faz. É a pergunta do boteco. A missão é a pergunta do boteco. Você sentar no boteco, você fala, como é que é seu nome? Wagner Martins? Ô Wagner, como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Prazer? O que é que você faz? Ah, eu faço isso, isso. Aí o cara fala assim, dedinho pra cá, né? E você? Eu sou professor? Eu sou consultor? Né? Olha que eu tenho duas missões. Já não tá legal, né? Mas enfim, isso aí são outras histórias também que a gente tem que falar. Esse é um detalhe. Opa, tô correndo, o tempo tá correndo, deixa eu chegar e falar um pouquinho mais. Tá reparando que aqui em cima aqui era para estar escrito aqui visão estratégica, né? Eu devo ter escrito com a corzinha errada, mas tá bom. Deixa eu botar meu óculos aqui para não errar nas palavras. Então, o que que é uma visão estratégica? A visão estratégica da organização expressa a percepção que ela tem do seu passado, do seu momento atual e o direcionamento do seu futuro. Ver o que ainda não existe. É, Como dono de empresa, a ideia da visão é falar o seguinte: o que que você quer fazer com essa bagaça aqui? O que que você quer fazer com essa empresa? Aonde é que você quer levar? Sabe assim, nós vamos para onde? Tem gente, isso acontece muito com pessoas acima de 60, 65 anos. Você vai, eu tenho bastante cliente assim, e eles falam assim: rapaz, o que eu ganho aqui tá bom. Eu tiro aqui líquido aqui uns 5 a 10 mil reais por mês. Tá bom, cara, assim, se eu ficar isso até os 80 anos, já meu filho tá criado, não tem, tá bom demais, tá ótimo. Ou você vai trabalhar numa empresa aonde o cara tem uma visão dessa? Não, cara, eu tenho dois filhos pequenos e quero comprar um carro meio importado e eu quero morar num condomínio fechado e eu quero viajar para os Estados Unidos. Agora que o dólar então tá alto, é ótimo esse comentário, né? Não, não, eu não quero, cara, eu não fico aqui. Então, se você não bota uma visão e fala assim, cara, eu quero crescer até aqui, não viaja na maionese, não. Tá? Por favor, não viaje na maionese. Vamos falar lá que você tem uma empresa aí, sei lá, uma startup na área sei lá, você faz um aplicativo. Vamos falar que você faz um aplicativo lá que chama, né, não sei se existe esse nome, mas assim, tô movendo. Você tem a dona da startup que faz um Tô Movendo, que é um concorrente do Uber. Cara, o Uber é muito grande, 99 é muito grande. Então, o Tô Movendo, você vai falar assim, gente, olha, a visão para 5 anos, tá? 5 anos. Você vai falar assim, cara, eu quero daqui 5 anos
alugar pelo menos esse andar e o andar de cima. Cara, para mim tá ótimo. O nosso foco, alugar andar é uma visão assim meia pobre, sabe? Assim, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tô só falando que a minha ideia não foi feliz. Mas você pode falar o seguinte, olha, a minha visão tá aqui, não jamais ponha funcionário, tá? Ah, eu tenho aqui 4 funcionários, minha visão é ter 60 funcionários. Para quê? Sua missão é gerar emprego? Ou é gerar lucro? Ou é gerar rentabilidade? Hoje em dia, a quarta geração, né, fala da gente gerar rentabilidade. Vamos seguir que está faltando aqui 3 minutos e meio para a gente chegar. Para que serve então? A visão estratégica da unidade de esforços que a organização realiza para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Qual é o esforço que a sua empresa vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai falar para o seu pessoal? É o seguinte, cara, por exemplo, assim, Disney já sabia o que queria. Né? O presidente da Sony, ele já chegou e falou, o pessoal chegou para ele e falou assim, isso é uma história que tem, leia o livro Feitas para Durar, de Collins e Porras, chama, é isso mesmo, são Feitas para Durar. O dono da Sony tinha um nome lá todo escroto lá que fala no livro, e ele chegou lá na junta comercial de lá e falou assim, eu quero mudar meu nome. Pra quê? Pra Sony. Sony? Que nome esquisito é esse? O que é Sony? Eu não sei, mas é porque é o seguinte, a minha empresa vai virar uma multinacional e como o pessoal não consegue falar essa palavra em japonês, acha difícil, então eu arrumei uma palavra facinho de todo mundo falar, Sony. Essa empresa, quando virar multinacional, puta merda. Olha só com quem eu tô falando. Entendeu? Esse cara botou uma visão que a empresa dele ia ser multinacional. A Disney botou uma visão que ele ia fazer muitos desenhos de alta qualidade. Então por aí vai, tá? Aqui, antes de terminar, a gente vai falar sobre o ciclo de ouro, que é muito interessante, que é o que está praticamente derrubando missão, visão e valores, e que eu vou falar na próxima aula, na aula 1 de 2, tá? Daí a numeração. E a numeração minha aqui sempre vai ser assim, olha, vai ter o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, aí vai ter uma contagem, o primeiro número é uma contagem infinita até onde eu parar e cansar de escrever isso, e aí, por exemplo, planejamento estratégico é 1 de 2, né? Depois 1 de 3, 1 de 4, eu não sei quantas aulas vai dar, não estou preparando nada disso, e aí quando terminar, beleza, o outro assunto que eu vou falar provavelmente é sobre gestão de processo, e aí vai ser 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, por aí vai. Menos de 1 minuto e meio, ok? E aí nós vamos falar de valores. O que são valores? São ideias fundamentais em torno das quais se constrói a organização. Representa as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. Quais são os seus valores? Os valores são seus, são do dono da empresa. O que você gosta? De pontualidade? Meu valor é pontualidade. Se meu chefe gosta de ser pontual, eu tenho que ser pontual com ele também e tenho que valorizar isso. A minha empresa é valorizada pela pontualidade. O que você tem? É uma questão sei lá, preço justo, então você tem que ter preço justo. Não é fácil, não, eu comprei por 10 e aí até R$ 1.000 o pessoal paga. Não é isso. Os valores constituem uma fonte de orientação e inspiração no local de trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização. 53 segundos, 50 segundos. Porque, eu vou deixar essa pergunta então. Por que as empresas perdem seus talentos para o mercado de trabalho? Falta de perspectiva, falta de missão, valores e visão. Amém? Então é isso, praticamente 30 segundos. O meu nome é Wagner Martins, eu sou mentor de algumas empresas. Se você é meu cliente, muito obrigado por ter assistido essa aula. Vai ter a próxima aula, a gente vai dar continuidade desse assunto aqui. A melhor parte vai vir agora, na próxima aula, se couber, senão a gente vai falar mais uma terceira aula. Tá joia? Eu te agradeço bastante por a gente fazer essa apresentação aqui. E é isso, assim, a gente vai se falando aqui, a gente vai modernizando e vai se entregando esse processo, tá? Muito obrigado. Opa, já deu o sinalzinho aqui. Cancelar. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima aula.